Cronograma Bíblia Todo Dia, Lucas, capítulo 16. Vamos começar aqui vendo hoje a respeito da parábola do administrador astuto, onde Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Aquele homem, sabendo que seria demitido, irmãos, ele começou a tentar atrair a simpatia das pessoas, fazendo o quê? Modificando a conta. Ele chegava para as pessoas e dizia assim, segundo a parábola: quanto que você deve ao meu senhor? E aí, se era 100, colocava 50. Isso fazia com que as pessoas gostassem dele. Jéssica, é uma forma errada, sim. A ilustração, claro, é uma forma errada, e isso não é um ensinamento para que nós venhamos agir de má fé contra os nossos patrões, contra qualquer pessoa. Não é isso. O que o Senhor quis ensinar é que a respeito do dinheiro, a respeito do material, esse homem usou de uma forma para atrair a simpatia das pessoas e ganhar o coração daquelas pessoas. Vocês entendem? E aí é o que o Senhor está falando aqui no versículo 9. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas, né? Porque no versículo 8 vai dizer, o Senhor elogiou o administrador, porque ele agiu astutamente. Veja só, esse homem teve a sabedoria. Então hoje, as pessoas que têm suas riquezas, elas não podem pensar apenas nelas mesmas, né? Nós temos que, muitas vezes, agir com sabedoria para ganhar uma alma. Nós temos que agir com sabedoria para atrair pessoas para Jesus. E se o Senhor ele tem nos confiado bens materiais aqui nessa terra, por quê? Para uns o Senhor confia dons, para outros o Senhor já confia uma condição maior. E nós somos administradores, nós somos cuidadores, na verdade, das coisas do Senhor. Então, se o Senhor confia a você um bem material, use isso em prol do reino. Se a pessoa ela tem condição de doar uma cesta básica e atrair pessoas, porque, por exemplo, quando nós vamos fazer um evangelismo, nós vamos doar uma cesta básica, o mais importante que a cesta básica é a palavra de Deus, é aquela pessoa ser evangelizada. Mas muitas vezes o que abre a porta para que as pessoas nos recebam, nos escutem, é a cesta básica. Então, se alguém tem condição de dar uma cesta básica e com essa cesta básica evangelizar, evangelize. Se alguém tem condição de doar 100 cestas básicas, 1000 cestas básicas e pegar essa oportunidade para atrair pessoas para Jesus, faça isso. Amém? É isso que o Senhor está querendo assim dizer, porque ele diz assim, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Muitas pessoas hoje têm riquezas, têm dinheiro aí sobrando, tá estragando dinheiro, mas não usa em prol do reino, não ajuda uma obra missionária, não ajuda pessoas, não chega para ajudar num projeto social, né? Só quer saber de cada dia mais estar mais rico, de cada dia mais esbanjar, gastar. Vamos, né? Isso, gente, não é só para quem tem muito dinheiro, isso não é só para quem é milionário. Se nós formos fiéis ao Senhor e se nós não formos apegados ao dinheiro, que você ganhe um salário mínimo, que você ganhe 10 salários mínimos, você vai aprender a entender, a aplicar aquilo que você ganha de alguma maneira na obra de Deus. Amém? Porque aqui vai dizer no versículo 14 que os fariseus que amavam o dinheiro, zombavam do que ouviam de Jesus. Por quê? Porque eles eram tão apegados ao dinheiro que eles não tinham capacidade de fazer nada com dinheiro em prol de outras pessoas e mostrar Jesus a elas, né? Eles só queriam cada vez mais e mais. Depois nós vamos ver também aqui uma parábola bastante conhecida, que é a do rico e Lázaro. Essa parábola é interessante porque vai falar de 2 homens que morrem e eles na terra, antes de morrer, tiveram condições diferentes, né? Um era mendigo, pobre, mendigava, e o outro era muito rico, de forma que tinha pessoas para servir ele o tempo todo. Quando chegou o dia, versículo 22, em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, né? Os 2 morreram. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.
Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro que recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Essa parábola nos ensina muitas coisas, muitos mistérios, né, a respeito do que acontece depois da morte. Primeiramente, nós vamos ver aqui que alguém que teve grandes posses aqui, foi rico demais aqui, lá, quando chegar, não vai receber, amados. Não vai receber uma posição maior, melhor por conta do dinheiro que teve aqui. Por isso que nós dizemos e sabemos que dinheiro não compra a salvação. Amém? Outro ponto é que nós sabemos que nós vamos passar pelo julgamento, que nós vamos, prestar conta de tudo que nós fizemos nessa terra, vamos prestar conta ao Senhor, mas há uma diferença daquele que morre salvo e daquele que morre perdido. Desde o primeiro momento que o Senhor nos chama, que fechamos os nossos olhos nessa terra, essa pessoa, se ela morre com salvação, ela já fica em um lugar de descanso, que é o seio de Abraão. É um lugar onde lá é descanso, onde lá está tudo bem. Mas quem morre, amados, no pecado, quem morre perdido, quem morre sem Jesus, mesmo que ainda haverá o julgamento só quando Jesus voltar, essa pessoa que morreu sem salvação, morreu sem Jesus, ela já está num lugar de tormento, ela já está em um lugar ruim, que é separado pelo seio de Abraão e o Hades, que tem a ver com inferno. Tá? Então fica aqui esse ensinamento dessa parábola. E outro ensinamento muito importante aqui para finalizar hoje é que ele vai dizer assim, quando o rico ele vê que está perdido mesmo, ele quer, que os seus irmãos fiquem sabendo do que acontece para que não aconteça junto com eles. E aí, o versículo 26 vai dizer que tem um abismo muito grande, de forma que separa aqueles que estão no lugar de descanso e os que estão no lugar de tormento. E aí no versículo 27 o rico pede isso, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Ou seja, Lázaro, o rico, quando entendeu tudo aquilo, ele queria que seus irmãos se arrependessem e mudassem de vida para não estar ali onde ele estava. Só que aí Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que isso quer dizer? Ninguém volta depois da morte. Ninguém eu vi fulano que morreu. Não, gente, nós não podemos. Nenhum morto tem o poder de voltar e ser visto nessa terra. O que acontece é que Satanás, que a Bíblia diz que se transforma até em anjo de luz, então, muitas vezes ele pega ali a forma física de uma pessoa que já partiu para aparecer para alguém, para deixar aquela pessoa perturbada, para deixar aquela pessoa triste, Mas a pessoa mesmo que morreu não tem como voltar a essa terra. Olha só o que Abraão respondeu. Olha, se o rico queria avisar algumas coisas dos irmãos, o que Abraão está dizendo? Que ele escute quem está pregando lá naquele momento, que ele escute as pessoas que estão pregando a palavra. A hora de nós nos arrependermos é agora. Por isso que depois da morte não tem isso de acender vela, não tem isso de fazer oração. O momento de nós orarmos pelos nossos é agora, que eles estão vivos e têm o poder do arrependimento. Depois que partirem, não tem vela, não tem oração, não tem intercessão. Amém, meus amados? Não tem. Porque ninguém tem nem a autoridade de voltar do mundo dos mortos, tá bom? E depois que estiver lá, a hora é agora. Ou morremos salvos ou morremos perdidos. Tá bom? É sobre isso. E é isso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.